Olá, bom dia. Nos tempos da Revolução Industrial, no final do século XIX, nascia o cooperativismo. A iniciativa de fundar uma sociedade com visão diferente de mercado foi a alternativa econômica encontrada por 28 tecelões para se contrapor ao capitalismo acelerado da época, que causava aumento exagerado nos preços, desemprego e jornadas de trabalho cansativas para mulheres, crianças, todo mundo. O Diálogo Plural de hoje vai conversar com Edival Martins, que é vice-presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte e também da Sescop-RN, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Contamos ainda com a participação de José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste-RN. Bom dia, Edival. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Bom dia. Para a gente mostrar, para a gente conversar, o primeiro nosso bate-papo, iniciar o nosso bate-papo, talvez as pessoas, os nossos telespectadores aqui do Diálogo Plural, saibam, assim, já ouviram falar do que é o cooperativismo, mas não saibam a história ou a essência. Como é que a gente poderia mostrar ao telespectador como surgiu o cooperativismo de antigamente e a evolução até hoje? Bom dia a todos. Eu diria inicialmente que para falar do cooperativismo é como se você vai para um casamento e não conhece os pais dos noivos. É uma distorção bastante interessante. O cooperativismo, você tem que fazer esse preâmbulo para chegar numa estrutura atualizada. Então, em 1844, final do século XVII, começo do XVIII, então nós tivemos o início da Revolução Industrial, né? Nós tivemos ali as máquinas substituindo essa mão de obra que era muito incidente, e essa substituição provocou um desemprego muito grande. De tal forma que algumas pessoas se juntaram com esse desemprego e tinham que sobreviver. E em 1844, mais propriamente em dezembro de 44, 28 pessoas que trabalhavam com tecelagem ficaram desempregadas em função do surgimento da máquina, as máquinas de tear, e essas pessoas ficaram desempregadas. E surgiu a ideia de se juntarem e com uma contribuição anual que estipularam, formaram uma cooperativa, uma entidade para vender produtos. Começou com consumo. Então foi assim que surgiu o cooperativismo, da ideia forçada de alguém sobreviver. Tinha que sobreviver. O pessoal que trabalhava nessa área era um pessoal, vamos dizer assim, não era um pessoal bastardo, era um pessoal de famílias humildes. E tinha que sobreviver, tinha que continuar a vida com seus filhos, suas famílias. De forma que em 1844, surgiu essa ideia e foi avante. Em 1847, foi a primeira cooperativa que chegou no Brasil. Então, em 1847 foi um marco. Ela dá até uma ideia de obra-prima da sociologia, que estudou esse processo todo. De forma que o marco inicial desse movimento do Brasil foi nessa época de 1847. E em 1887 nós tivemos a primeira cooperativa brasileira, que é uma cooperativa de consumo instalada em Campinas, São Paulo. Foi em 1887. Em 1902, isso é uma história que é interessante que as pessoas tomem conhecimento para ver até onde nós estamos. Em 1902, um padre jesuíta iniciou a fundação de caixas rurais, também que foi um setor muito proeminente na época, era formar uma entidade que dispusesse de capital, as pessoas que pudessem tomar dinheiro emprestado. Aí apareceram as caixas rurais com a iniciativa desse padre Theodor Amsten. Seria uma sementinha, assim, digamos assim, de uma cooperativa de crédito? De uma cooperativa de crédito, exatamente. E em 1915 chegou ao Brasil, já com a força total, ou no Rio Grande do Norte, mais especificamente. É o nosso caso, nós estamos situando agora no Rio Grande do Norte. Então nós estamos completando agora, em 2015, 100 anos de existência. Então ela se implantou em 1915, através de uma cooperativa de consumo em Mossoró, através do professor Técio Rosado, que era um idealista, um idealizador. E naquela oportunidade,
se formava muitos grupos pela Igreja Católica. A Igreja Católica estava preocupada com essa mão de obra que era, vamos dizer assim, à margem, não tinha produção, e formava aqueles grupos para ter uma atividade, ter uma renda e daí criar a sua família. Isso em 1915. Em 1930, no governo da Revolução de Getúlio Vargas, foi onde surgiu a primeira legislação cooperativista. O que era que ele fez com isso? Ele fez uma determinação de uma sociedade de pessoas, que é o cooperativismo, uma sociedade de pessoas. Então, basicamente, o cooperativismo é o quê? Uma sociedade de pessoas. É diferente do sistema mercantil, é diferente do sistema associativista. Então, esse é o enfoque que eu queria dar inicialmente para essa expectativa de como é o que é cooperativo. Então, falar um pouco sobre essa origem do cooperativismo e chegamos até agora, 2015, com 100 anos no Rio Grande do Norte. Rebouças. Então, doutor Edival, essa importância, essa união de pessoas com objetivo comum, tendo em vista essa parte inicial da história do cooperativismo em nível mundial e aqui no Brasil, como é que o senhor vê a importância desse sistema frente ao modo de produção que nós vivemos hoje em dia, como que é o capitalismo? O cooperativismo é uma alternativa econômica e social ao capitalismo? Ou ele funciona como o capitalismo? Veja bem, a cooperativa foi criada não para dar lucro, porque a cooperativa não trabalha com lucro, que isso é uma atividade do sistema mercantil. O que é que acontece no balanço das cooperativas? É um termo chamado... A cooperativa é distinta de tudo, até na linguagem. Lá na mercantil chama de lucro, na cooperativa chama de sobra. Na cooperativa chama despesa de dispêndio, lá chama de despesa, né? Receita, aqui não é receita. Então, a própria linguagem do cooperativismo já distancia de outras atividades. Muito bem. E qual é a atividade principal da cooperativa? A atividade principal da cooperativa é entregar aos seus associados o bem a que ele se destinou a compartilhar. Sem ter prejuízo, claro. E também, se houver sobra, será rateado com aqueles que participam. O processo é muito interessante. É um processo que eu diria muito igualitário. Muito igualitário. Cada pessoa tem direito a um voto. Um voto. Você pode ter milhões de dinheiro. Não interessa na cooperativa, o que interessa é a sua participação, é o seu voto. Um cidadão, um voto. Isso é o sistema da cooperativa. E como é que isso funciona? Isso funciona de uma forma que todos possam ser atendidos com aquela finalidade. Vou dar um exemplo da habitação, que eu conheço mais ou menos o processo da habitação. Sou do ramo habitacional e conheço mais ou menos isso aí. Na habitação, se eu fosse construir uma casa, eu não teria suporte financeiro para isso. O que a gente fez? A gente se juntou a outras pessoas com a contribuição, que nós estipulamos uma contribuição mensal de cada um, nós íamos construir aquelas casas. Deste orçamento que foi feito preliminarmente, então sobrou algum dinheiro. Se sobrou, vamos dividir entre nós, igualitariamente entre nós. Se faltou, vamos ratear este déficit entre nós também. Então, o princípio capitalista, ele vale até a sua pressão de força no mercado. Vou dar outro exemplo. Uma coisa é você construir uma casa. Você vai precisar de X elementos para construir esta casa. Outra coisa é você construir 1000 casas. Isso dissolve o custo, que é uma das vantagens do cooperativismo, é dissolver esse custo. Você tem uma situação que pode, vamos assim, no linguajar mais chulo, você pode pichinchar um valor diferente. Isso acontece com cartórios, no registro, isso acontece nas compras individuais dos materiais, entendeu? Então, por quê? Porque você tem esse procedimento. E isso é uma atividade capitalista também. Você não foi criado para ter prejuízo, não foi criado para essa finalidade. Mas também não foi criado para ter vantagem nisso aí, porque os beneficiados são os próprios cooperados.
nós vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre a questão do cooperativismo, falando sobre os tipos de cooperativa, dando uma pincelada a mais sobre a questão e os benefícios também para aquele que se associa, aquele que participa, se associa não, aquele que é cooperado, digamos assim. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre cooperativismo com Edival Martins, que é vice-presidente da Sescop RN e da OCP do Rio Grande do Norte, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste RN. Edival, a gente falou um pouquinho, você falou da questão, você falou até, deu exemplo de duas de cooperativas, a de habitação, que está mais inserido nesse mercado, mas também existem vários outros tipos de cooperativas, e talvez algumas até inusitadas, cooperativa de consumo, cooperativa até de compra de material escolar. Digamos que o cooperativismo abre um leque de oportunidades para que se ache a junção de pessoas para adquirir bens, participar de alguma atividade que possa bem baratear o custo para elas, não é isso? Verdade. Hoje o sistema OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileira, conta com 27 instituições, uma em cada estado e uma no Distrito Federal. Essas organizações, elas têm por finalidade de difundir o cooperativismo. São responsáveis pela política do cooperativismo. E em cada região dessa, nós temos 13 ramos de atuação do cooperativismo, chama-se ramos, ramo do cooperativismo. Ramo transporte, ramo crédito, ramo habitacional, ramo saúde e assim vai. Então, esses 13 ramos é que formam esta cadeia produtiva do cooperativismo a nível nacional. Para dissecar cada um desses seria por demais cansativo e desnecessário, porque o nome, muito propriamente, já diz educacional, está relacionado com a educação. Cooperativa de professores. São professores que estavam à margem do mercado e precisavam ganhar algum dinheiro para sustentar a família. Formaram a cooperativa, fundaram a escola e estão recebendo algum prolabore em função desse trabalho que eles desenvolveram. O taxista, a cooperativa de taxista. Então, são pessoas que não têm uma estrutura de manter um rádio, uma estação rádio para convocar as pessoas pelo rádio, manter uma oficina, não tem, um financiamento, não pode, coisas dessa natureza. Então, foi se criando esses ramos específicos para a atividade de cada um. Como eu me referi no início, eu sou mais ligado à área de habitação. Na habitação eu já dei um exemplo muito didático, que é exatamente eu não ter condição de construir um imóvel, uma casa, e me juntar com outras pessoas e formar essa casa, a minha casa, a sua casa, a casa de Alexandre, e assim vamos. De forma que essa união é que fortalece. E as vantagens são inúmeras. Porque você participa. Os princípios do cooperativismo, nós já vamos ver isso também, que é da autogestão, você que vai decidir. Às vezes acontece lá na nossa cooperativa, as pessoas vão lá no PROCON fazer uma reclamação disso, uma reclamação daquilo. O PROCON já está instruído. O fórum legal das cooperativas é a Assembleia. A Assembleia que decide. Essa cor dessa casa está azul. Não vamos botar azul não, vamos botar verde. Vota verde. Então votou na Assembleia, é o fórum legal. Então, as pessoas que compõem a cooperativa são as pessoas que decidem, da autogestão. Aí nós temos a formação, nós temos o acompanhamento, a intercooperação. Cooperativa faz coisas que vocês não acreditam. Eu vou dar uns exemplos da área de habitação, porque eu sou de lá e conheço bem o processo. É inimaginável que você acredite até que uma cooperativa que recebe uma parcelazinha mensal do sócio e consiga fazer escola, posto de saúde, posto policial, calçamento. Com a ajuda mútua de outra cooperativa? Só dos sócios, sem a menor participação do Estado num negócio desse. Isso é uma coisa inimaginável, porque isso é uma operação de um verdadeiro milagre, você fazer essas construções, o cidadão dá aquela parcela já suada. Como é que não dá distorce para essas coisas todinhas, fazer todos os agregados?
Rapaz, calçamento, na nossa cooperativa, na Copab, mais de 200 mil metros de calçamento. Mais de 200 mil. Nós não temos obrigação nenhuma de fazer calçamento. Posto de saúde, posto policial, é uma obrigação do Estado. Olhe, o nosso preço, na parte de habitação, estou me referindo para você ver o milagre do cooperativismo. O nosso preço é 30% abaixo do mercado. 30%. Não tem juros, não tem correção monetária, é só a atualização que tem uma vez por ano do valor do dinheiro que o sócio está pagando. Pois bem, com isso aí, a gente vai construindo todas essas unidades sem nenhuma interferência. Imagine, Rebouça, se a gente tivesse a ajuda do governo. Olha, em Portugal eu conheço lá o sistema, a Câmara de Vereadores lá, em determinadas cidades, eles doam o terreno para as cooperativas construírem. Imagine uma casa que custa, no nosso projeto, 50, 60 mil reais, uma casa decente, num terreno de 10 por 20. Se o governo desse o terreno, se o governo muito, né? Desse o calçamento, a pavimentação, a água, somos nós que levamos a água para lá, a iluminação, tudo. Então, eu quero mostrar com isso, não é enfocando somente a Copab, é a força do cooperativismo. Hoje você pode citar como exemplo também o caso das cooperativas de táxi. Essa cooperativa de táxi daqui, a Coptaxi, a nossa Coptaxi, tem ambulância. Já tem ambulância para servir os sócios da cooperativa, os familiares dos cooperados, entendeu? Isso é muito importante. Tem uma oficina que trabalha. Os professores, de uma forma geral, têm escolas próprias deles para manter essa SEI, a escola Freinete. É uma área de atividade que a gente não pode abranger tudo, porque o tempo não dá e a memória também não chega. Mas é importante ressaltar o cooperativismo. Infelizmente, agora vamos fazer aqui uma pausa que é muito interessante. Infelizmente, os governos não dão a assistência devida. A pergunta que é feita é essa. Se há tanto benefício com a cooperativa, por que não se associar ao governo ou às próprias cooperativas, se aproximarem mais dos governos municipal, da própria Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa, do próprio governo do Estado, exatamente para tentar trazer esses custos a menores, né, ter essa ligação maior com os secretários de habitação, para ter essa ligação mais próxima e tentar baratear os custos. Há intriga em algum dos? Alexandre, eu diria que talvez seja uma ciumeira, pensando que o pessoal da cooperativa quer ser político. Político na expressão, vamos dizer assim, mais vulgar, né? Disputar um cargo público, não é isso. Político nós somos. Agora, não com o interesse de disputar cargo público. Nós não temos esse interesse. Se você for olhar a origem dos organizadores de cooperativa, pessoas que labutam nas cooperativas, não tem sucesso todo assim na vida política propriamente dita. Não tem esse sucesso todo. Porque há uma ciumeira do processo político que não deixa os cooperativistas encostarem com medo de perder campo de ação. Então, isso é muito patente. Só para lhe dizer, nós temos aqui em Natal a Frencop municipal. Tem a Frencop municipal, tem a Frencop estadual, tem a Frencop nacional. O que é isso, essa Frencop? É a Frente Parlamentar do Cooperativismo. Pergunte o que é que foi feito pela Frencop municipal em função do cooperativismo no Estado. Essa pergunta o senhor vai responder no próximo bloco. Nós voltamos em 30 segundos. Fica aí para saber que resposta vai ser dada. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre cooperativismo com Edival Martins, vice-presidente da Secop RN e da OCB no Rio Grande do Norte, e José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN. Vamos responder a pergunta deixada no bloco anterior. Frente Parlamentar Municipal do Cooperativismo. Está fazendo alguma coisa? Pois nada, absolutamente nada. Essa Frencop municipal, a Frencop estadual e a Frencop nacional são organismos que são criados para as pessoas talvez terem interesse no voto dos cooperados. Parece isso aí, que se você procurar uma ação desses organismos, você não vai encontrar fácil. Não vai encontrar. Nem municipal, nem estadual, nem nacional.
E volto a repetir, no nosso caso, é mais patente ainda. Como é que se concebe uma cooperativa de habitação não ter acesso a financiamento bancário? Como é que se concebe isso? Como é que você vai comprar dinheiro? Como é que você vai financiar a construção? Não se concebe. A Frencop não atua num sentido desse. A municipal podia pegar parte do terreno do município e doar para uma cooperativa habitacional ou outro serviço qualquer e vai ver o proveito daquilo, que é muito mais econômico e vai abranger um benefício para muitas pessoas que não fazem parte daquele sistema e que vão passar a integrar esse sistema. Então, é isso que eu quero enaltecer no sistema cooperativo. A participação pública muito pequena, muito pequena. E olhe que a contribuição do cooperativismo para o modelo nacional é muito grande. É muito grande. Eu vou citar os números depois, alguns números, que vocês vão ver a importância do cooperativismo. Rebouças. Em relação a essa sociedade de pessoas, que existem vários princípios, né, como a adesão livre, entre outros. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses princípios que são de fundamental importância para o sistema. Verdade. Sociologicamente, você tem que aderir a um processo, a um programa, quando aqueles princípios lhe convêm. Por isso, o primeiro princípio, que é a adesão livre do cidadão. Você não está obrigado aí. Você não está obrigado. A norma é esta aqui. Você vai se quiser. Então, essa adesão livre do cidadão, que pode ser uma pessoa de maior idade, não pode ser um tutelado, pode participar do sistema. Então, essa adesão livre. A gestão democrática. Quem decide sobre a cooperativa somos nós. Estamos inseridos nesse programa de cooperativismo, daquela cooperativa. Então, nós é que decidimos. Isso é a gestão democrática. A educação, a formação, a informação é muito importante. Nós temos um organismo chamado SESCOP. O SESCOP, para as pessoas entenderem, que conhece muito mais o SENAI, conhece o SEST, conhece o SESC, conhece o SESI, talvez conheça um pouco o SESCOP. Mas é a mesma coisa dos órgãos que eu falei aqui. Então, promovem essa formação, promovem este acompanhamento e esse, vamos dizer assim, esse treinamento constante, esse aprimoramento da cultura do cooperativismo. E esse organismo é um organismo muito forte. O SESCOP, nós sabemos disso, que o SESI é uma entidade muito forte. O SESC tem muitos patrocínios, tem muitas atividades em benefício daquela coletividade dos comerciantes, né? E o SESI, do SENAI, dos industriais, né? Dos industriários. O SESCOP dos cooperativados, também estão inseridos nesse processo. Então, esse organismo é de uma força terrível. E isso patrocina exatamente a educação, que é um dos princípios do cooperativismo. A autonomia. O que a cooperativa decidir, não tem mais o que voltar atrás. Decidiu, está decidido. Decidiu, está decidido. É o fórum, é aquela assembleia que eu me referi há pouco. O fórum, é a autonomia. Não recebe a intervenção do Estado. Nada, não tem intervenção nenhuma. Você tem uma lei para cumprir, que é a Lei 5764, é a lei do cooperativismo, que determina essa união de pessoas, essa formação de pessoas com um fim econômico e social, que dá esta autonomia sem interferência do poder público. A educação, como eu já falei, e a intercooperação também entre cooperativas. Então, eu preciso de montar uma escola num programa de habitação, eu contrato, falo, esquematizo a participação de uma cooperativa de professores, educacional, naquele empreendimento habitacional. E o interesse pela comunidade. É importante. Onde está implantado um sistema, seja ele qual for, de táxi, de professores, habitação, médico, de saúde e tal, tem que estar interagindo ali com a sociedade para beneficiar todos. É um princípio importante isso aí, não é esse isolamento, não é só o Deus da cooperativa, não. Todos são deuses, todos participam dessa atividade. Então, esses 7 princípios que embasam a formatação do cooperativismo. Nós temos 2 minutos, mais ou menos. O tempo passa rápido, a gente nem percebe, né? Mas rapidamente, sobre a questão dos números, o que é que o cooperativismo se mostra para a sociedade?
Bom, vejamos o seguinte. São números que aparentemente ninguém acredita. Se eu disser para vocês que o sistema tem 3 bilhões de dólares em exportação, é inacreditável. O sistema, o agronegócio do Brasil é muito forte. Esses 3 bilhões de dólares de exportação é proveniente do agronegócio. Aqui nós participamos com uma quantidade muito pequena, porque a representatividade ainda é incipiente, não tem essa determinação toda. Como eu já disse, são 27 unidades estaduais. Dessas 27, no caso do Rio Grande do Norte, nós temos hoje em atividade 136 cooperativas, com um efetivo de 55 mil pessoas. Imagine só. Então, 55 mil pessoas fazem parte do sistema cooperativo do Rio Grande do Norte. A nível de Brasil, são o quê? Mais ou menos 250 mil pessoas participam disso aí. Pessoas, que eu digo, 250 mil associados. Com 7 milhões de pessoas que participam indiretamente desse movimento. Então, são números que dão ênfase e dão um entusiasmo muito grande a esse movimento. Pena que essas autoridades, o pessoal do topo, Rebouça, se entendesse essa situação, o sistema era outro. Era outro, completamente diferente. E traria, com certeza, muito mais benefícios para a comunidade. Bom, nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a Edival Martins, que é vice-presidente da Secop RN, da OCB aqui no Rio Grande do Norte, pela sua presença aqui no programa Diálogo Plural. Eu agradeço a oportunidade, peço desculpas pelo entusiasmo de tratar o tema, mas sempre que precisarem estou às ordens. Muito obrigado. É bom ter entrevistado entusiasta que mostra realmente que gosta do que faz, né? Agradecemos também a José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN. Obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Nós é que agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesteRN.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.